Por que isso? Porque há, principalmente nos preços administrados, energia, combustíveis, etc., existe uma pressão por elevação de preços, né? Isso tem a ver com câmbio, isso tem a ver com demanda internacional, isso tem a ver com o próprio déficit do governo. E tem a ver também com a desoneração de tributos, tá? Que foi feita no ano passado e que agora o governo tende a reverter. Quando eu tenho esse conjunto, né, o que financia o governo são os títulos emitidos pelo governo, e eles são balizados no que é chamado de taxa Selic. Essa taxa Selic ela vinha em queda nas suas expectativas em 2022 para 2023, e ela tinha chegado a 11,25. Hoje ela é de 13,75. Então, havia expectativa de uma diminuição ao longo deste ano de pelo menos 2,5 pontos. Isso não aconteceu até agora, continua em 13,75, e a ata do Copom foi bastante dura, não dando nenhum indicativo sequer de redução. Então, há uma situação que, embora o mercado acredite que seja possível baixar pelo menos 1%, não há indicativos do Banco Central de que isto vá acontecer nos próximos meses. Então, isso tem uma manutenção de uma taxa de juros bastante elevada. Essa é a taxa básica de juros. Então, qualquer coisa derivada no setor bancário, ou mesmo de taxas subsidiadas, como o BNDES, elas dependem dessa taxa mínima. Então, isso joga para um patamar de custo, evidentemente, de financiamento, de compras e etc., bastante mais alto e sem expectativa de reversão. Então, quando a gente olha o panorama geral, ou seja, o conjunto dos indicadores, havia ao longo de 2022 uma expectativa de melhora dos indicadores e a expectativa agora é de piora de indicadores. Ou seja, essa pesquisa é feita toda semana e a cada semana ela piora um pouquinho. Tá? Então, isto mostra uma grande insegurança do mercado. E quando a gente fala de mercado, a gente está falando de grandes conglomerados, de bancos, investidores externos e etc. Então, isso vai levando a uma situação em que, quanto mais inseguro está o investidor, mais ele quer retorno e mais aversão ele tem a risco. Então, ele tem uma necessidade de fazer, para comprar um risco, ele tem a necessidade de uma taxa de retorno muito maior. E isso acaba dificultando bastante as operações. Um dos indicadores globais, né, que são usados em todo o mundo, são os índices de bolsa. Aqui no caso do Brasil, o Ibovespa. Esse gráfico aí em azul é o comportamento do Ibovespa aí desde 28/10 até o dia 23/3, que foi onde bateu o fundo do poço nessa semana. Então, nós tínhamos uma situação lá em 28/10, vésperas do segundo turno da eleição, a Bolsa estava mais ou menos em 115 mil pontos. Tá? Isso aí reflete a variação média das ações mais negociadas em Bolsa. Na medida em que você teve a confirmação do segundo turno com uma mudança de governo que indicava uma mudança de política econômica, aí os nomes não são relevantes, mas a forma como organiza um governo ela é relevante, a Bolsa começou a cair, e ela foi caindo até mais ou menos o meio de dezembro. No meio de dezembro começaram a sair algumas notícias falando de respeito a gastos, né, controle de gastos públicos, a uma equipe econômica moderada, um respeito aí à independência do Banco Central, etc., etc. Ela volta a subir mais ou menos até um patamar de 110 mil pontos, e logo que o governo assume e começa a abrir a boca, ela desaba novamente. Aí vem os panos quentes, tenta esperar, o mercado dá aquele voto de confiança,
a Bolsa sobe até o final de janeiro para algo como 111, 112 mil, mas de lá para cá ela só vem ladeira abaixo. Tá? Ou seja, isso aqui mostra muito bem o quanto há de insegurança dentro desse processo. Somado a isso, nós tivemos situações como o caso das Americanas, mostrando lá um problema sério de apropriação de dados, tá? Ou seja, contabilidade fantasiosa, etc. E você tem, com essa persistência de inflação e com a falta também de um posicionamento claro do governo com relação ao mercado, ele vai afetando, e a primeira coisa que afeta é varejo. Tá? Então, as varejistas como Magazine Luiza e outros conglomerados desse tipo, que têm ações em bolsas, elas vêm em queda relativamente constante, oscilando muito, na verdade, ao longo desse tempo. O mercado olha para esse cenário e ele vê três grandes blocos de informações que são extremamente relevantes para a tomada de decisão. A primeira diz respeito ao risco fiscal. O que é o risco fiscal? É o desequilíbrio de contas do governo. Tá? Ou seja, um gasto muito maior do que o que ele tem de arrecadação. Então, o que foi apresentado até agora pelo governo federal está muito mais embasado em uma adequação de números do que efetivamente em termos de proposta. Não tem nada ainda apresentado, há sim uma forte crítica ao teto de gastos, mas não se faz uma apresentação efetiva daquilo que eles começaram a chamar como arcabouço fiscal. Aí fizeram uma pesquisa e descobriram que a maior parte da população não faz ideia do que seja arcabouço, e agora mudaram para marco fiscal. Né? Então estão tentando criar nomes para uma situação que é uma só, é como é que eu controlo, como é que eu limito os gastos do governo. Então, o que o mercado está observando, esse ir e vir aí da equipe econômica, vai à presidência da República, volta, fala com lideranças do partido, volta e etc., mostra uma grande incapacidade de administrar esses diferentes interesses e, portanto, a capacidade de administrar despesas. Então, há um receio muito grande de que o governo perca a mão, tá? Perca o controle e, com isso, leve a uma situação de default, ou seja, leve a uma situação de inadimplência. A outra questão que é fortemente colocada pelo mercado é a questão do conflito entre autoridades do governo e o Banco Central. Durante décadas se buscou um processo de independência do Banco Central, principalmente para que você tivesse o controle da inflação desvinculado de interesses específicos do governo A ou do governo B. E isso foi feito há alguns anos atrás. Na verdade, esse é o primeiro presidente do Banco Central efetivamente com um mandato, ou seja, ele tem um tempo em que ele não pode ser retirado de lá, ele pode sair se quiser, mas não pode ser retirado. E o atual presidente do Banco Central tem mandato até o final de 2024, até 31 de dezembro de 2024. Então, o governo central ele tem que conviver com esse Banco Central, goste ou não goste. Mas ao invés de fazer um processo de negociação, utiliza figuras do governo ou ligadas ao governo, como, por exemplo, o presidente do partido, lideranças importantes, para ficar soltando tuitada, mensagenzinha, declaração em comício, etc., falando coisas como o presidente do Banco Central não foi eleito, né? Quem foi eleito foi o Lula, e o Lula não quer os juros de 13,75. Né? Só que não é uma questão de querer ou não querer. Existe uma real necessidade de financiamento do governo. O governo gastou muito dinheiro durante o processo de pandemia e acabou criando uma situação com os auxílios emergenciais que
de emergencial virou temporário, de temporário virou definitivo, em volumes que não eram possíveis. Além disso, você tem uma necessidade de cumprir, né, ou de tentar cumprir determinadas coisas que foram ditas na campanha, promessas de campanha, que forçam o orçamento. O Congresso Nacional também fez muitos gastos comprometendo o orçamento numa série de coisas. Então, não adianta, você tem um déficit em conta corrente, você tem um déficit primário, ou seja, eu tenho desequilíbrio entre a minha projeção de receitas e a minha projeção de despesas, eu tenho um déficit em conta corrente que vai criar um desequilíbrio na área cambial. O déficit em conta corrente ele é coberto, muitas vezes, e sempre foi coberto no Brasil, com o saldo de balança comercial, só que ele está chegando muito perto, né? A gente tem aí uma projeção de déficit de 50 bilhões para uma projeção de superávit na balança comercial de 55 bilhões. Na semana passada bateu em 54 bilhões. Então, você tem efetivamente uma pressão, uma necessidade de financiamento, e com toda esta insegurança, com toda esta incerteza, ninguém vai emprestar dinheiro para um governo, seja público interno, seja público externo. Tem que lembrar também que grandes compradores de títulos do governo federal são investidores estrangeiros, se essa taxa de juros não tiver um prêmio pelo risco. Tá? Então, não adianta achar que você vai conseguir efetivamente baixar simplesmente a taxa de juros na canetada. Alguns exemplos de tentativas nesse sentido já mostraram-se ineficientes no passado. Há 2 semanas atrás, nós tivemos a lambança com relação à taxa de consignado, agora aparentemente chegaram lá num acordo de taxa mínima. Essa taxa mínima é mais do que o dobro da taxa da Selic, né? Ou seja, não tem mágica dentro dessa estrutura. Quando a gente olha para o lado do consumo, né, um indicador muito importante é o endividamento das famílias. É evidente que dívida não é necessariamente um problema em si. O problema é quando não há capacidade de honrar aquilo que você assumiu como dívida. Não tem problema alguém comprar algo financiado desde que ele consiga pagar, que ele tenha aquilo dentro do seu orçamento. Então, quando a gente diz que 78% das famílias entraram em 2023 endividadas, esse indicador ele não é ruim por si. Ele é ruim quando a gente olha para o montante de pessoas que têm dívidas em atraso há mais de 90 dias. Esse patamar de 90 dias significa que já 3 prestações não foram pagas, ou a conta está vencida há mais de 3 meses. Que indica que não há uma capacidade imediata de recuperação. Então, isso vai acabar virando inadimplência, né? Até 90 dias ele é considerado ainda um atraso. E esse número é muito grande, né? 34% do total das famílias, né? Não é 34% dos endividados, é 34% do total das famílias. Isso aí dá mais de 45% dos endividados estão com dívidas, ou seja, vencidas há mais de 90 dias. Isso impede a tomada de novos créditos, isso freia o consumo. Esse desequilíbrio é provocado principalmente por um descompasso entre renda e inflação. Você não há possibilidade com o patamar de inflação que nós vivemos nos últimos anos e que viveremos ainda nos próximos anos, ou seja, patamares aí na casa de 4,5, 5, 6 pontos percentuais, acompanhar a necessidade de consumo. E quando você fala da questão das famílias, o impacto, por exemplo, de um aumento de custo de energia elétrica ou de combustíveis, ele é muito mais forte sobre o orçamento da família, porque ela não tem renda adicional. Quando você trata isso dentro de um agente de produção, ele vai considerar aquilo no custo e vai tentar passar isso no preço.
Então, ele tem alguma forma de minimizar esse impacto, se não total, pelo menos parcialmente. No caso das famílias, não tem, porque a maior parte das pessoas tem uma remuneração fixa. E, portanto, se ele tem um aumento em determinadas contas, ele deixa de ter capacidade de pagar outras contas, porque o brasileiro tem um nível de renda muito baixo, como média, algo em torno de R$ 2.500, R$ 2.600 por mês. E, evidentemente, se você tem uma alteração numa conta, que é uma conta de necessidade, como, por exemplo, energia elétrica, você vai deixar de pagar outras coisas. Quando você olha para o banco, né, o agente de financiamento, que vai financiar carro, casa, viagem, turismo, consumo, etc., ele vê esse aumento do risco e, evidentemente, ele aumenta a seletividade. Então, toda vez que você tem um aumento do risco, você tem um aumento do prêmio, ou seja, a taxa de juros vai subir. Por quê? Eu tenho uma taxa básica, que é a taxa, vamos chamar de risco zero, embora no Brasil o título do governo não é necessariamente risco zero, mas de menor risco no mercado, que seria a Selic. Tá? Tem todo um efeito fiscal, porque banco, apesar de muita gente de esquerda dizer que não pagam muito imposto, né? Quer dizer, você tem uma cunha fiscal que faz com que essa taxa ela suba simplesmente pela aplicação do imposto. Você tem uma expectativa de risco e você tem uma expectativa de lucro. Então, só isso aumenta a taxa de juros, aumenta o custo de financiamento. Mas gera uma outra situação, que é a seletividade, ou seja, o critério para aprovação de um financiamento, ele fica mais rigoroso. Tá? Então, isso significa que uma parte grande da população, ou dos consumidores, mesmo consumidores, pessoas jurídicas, elas deixam de ter acesso ao crédito. Elas não conseguem cumprir minimamente as exigências colocadas pelo agente financeiro para a concessão de crédito. Então, você tem uma diminuição do nível de consumo. Quando você olha isso para a distribuição, e aqui a gente está fazendo uma revisão das projeções que foram feitas no final do ano passado, e olhando para cada um dos segmentos, né, a gente tem que lembrar que são segmentos bastante distintos. A gente tem automóveis, comerciais leves, motocicletas, caminhões e máquinas agrícolas. O que nos interessa primariamente são máquinas agrícolas, mas o impacto nos outros também nos afeta. Tá? O maior deles, né, que é automóveis e comerciais leves, está muito ligado uma parte a consumo, né, a um bem de consumo durável, e também está ligado à produção. Então, a venda de picapes, por exemplo, ela está muito ligada ao setor agrícola. E com isso, evidentemente, se eu tenho algum abalo no setor agrícola, eu tenho um abalo, por exemplo, no setor de picapes. Vans e furgões estão muito ligadas à parte de comércio, de distribuição. Então, se eu tenho também uma oscilação no consumo de varejo, eu acabo tendo também uma oscilação negativa nesse processo. De qualquer forma, às vezes a estatística é enganosa, né? No ano passado, no primeiro trimestre do ano passado, houve um represamento muito grande de produção por falta de componentes para finalizar os veículos. Então, você teve um volume de emplacamentos, de licenciamentos muito baixo e de produção muito baixa no primeiro trimestre. Esta situação não está totalmente resolvida, mas ela está um pouco mais regular. Então, os números desse primeiro trimestre, em relação a 2022, eles vão aparecer muito bonitos, né, com crescimentos aí na casa de 8%, 10% com relação ao ano passado. Mas muito mais porque a base é ruim do que por qualquer mérito efetivamente desse ano. Ou seja, não aponta para um incremento efetivamente do segmento. Se você não tem esse tipo de consumo, você também não tem outros tipos de consumo. No caso de motocicletas, que vem aí de 2 anos de crescimento forte, tem mais uma expectativa de crescimento forte para esse ano, chegando aí perto de 1,5 milhão de unidades. Concentrada em
equipamentos de pequena potência, de 100 cilindradas, de 50 cilindradas, no máximo aí de 150 cilindradas. Por quê? São motocicletas voltadas principalmente para o processo de trabalho, ou, no máximo, para a substituição de transporte público. Então, o grande crescimento da venda dessas motocicletas ele tem se dado em centros urbanos, para fazer delivery, e que, evidentemente, pode também ser afetado. E acabou também atraindo um certo público que não foi alijado do mercado de automóveis, ou dos automóveis de entradas, dos chamados populares, não tem mais dinheiro para conseguir, ou não tem mais condição de financiar esse carro novo, ele vai para a motocicleta. Então, aí você tem uma pressão, uma transferência, né, um downgrade, não deixa de ser, uma descida no patamar de consumo, mas uma mudança, então, de carro para moto. Quando a gente olha para caminhões e ônibus, entendendo aí que 90% ou mais do mercado é caminhão, né, tem uma expectativa de uma queda muito grande, por duas razões básicas. Tem-se uma expectativa de evolução do PIB muito pequena, abaixo de 1%, e se você tem um perfil desse tipo, você tem uma segurada na questão do caminhão. E tem uma forte mudança regulatória, ou seja, o governo, apesar de ter atrasado e segurado durante muito tempo, passa a adotar agora, a partir do mês de abril, uma nova legislação com relação a emissões de poluentes. Então, isso obriga as montadoras a trocar nas linhas de produção as suas motorizações, entra num novo patamar de produção, e isso encarece o produto de 15% a 20%. Então, evidentemente, houve um esforço de renovação. No ano passado foi um bom ano razoável, na verdade, para caminhões. Esse primeiro bimestre já os números estão fechados, e o trimestre deve fechar dentro da mesma condição. Houve um crescimento muito grande das vendas no varejo, ou seja, nos licenciamentos, porque você pode até o final desse mês vender, e precisa, né, vender os veículos que têm a motorização anterior, mas a produção caiu cerca de 40%. Ou seja, já há uma expectativa de um mercado menor. E no setor agrícola, apesar de a gente estar vivendo aí o finalzinho, né, da colheita, já a preparação de segunda safra e etc., isso aí falando de grãos, evidentemente, e deve ser uma safra muito boa, alguns problemas pontuais, como no oeste do Rio Grande do Sul, né, algum atraso de plantação, alguma coisinha, mas nada assim que efetivamente vá comprometer. Mas há uma preocupação muito grande com relação à disponibilidade. Então, a indústria ela vê os estoques crescendo, começa a sobrar as máquinas, e eles começam a botar o pé no freio na produção. Então, deve ter um reflexo negativo aí na casa de 65 mil unidades nesse período que a gente está vivendo aí. Então, esse é o cenário que a gente tem para 2023, tá? Que não é necessariamente um cenário muito positivo. Isso nos leva a ter um maior cuidado, não só com as estruturas, mas principalmente com os investimentos, notadamente capital de giro. Tá? Então, a gente reforça a mensagem que a gente já fez quando, em janeiro, a gente analisou os resultados de dezembro, tá? A gente fechou os dados do ano, não foi janeiro, foi fevereiro, mas quando a gente fechou os dados do ano, a gente já dava esse alerta, e o cenário que está se estruturando, ele tem apontado para uma situação
bastante preocupante para os próximos meses. Tá? Isso não só até o final do ano, mas também para 24. No setor agrícola, adicionalmente, até por conta desse desequilíbrio de orçamentos, etc., há uma preocupação também com a liberação de recursos do Plano Safra, como é que eles vão ser distribuídos. Tá? A gente sabe que hoje não tem mais taxa equalizada, há uma dificuldade por conta de seletividade na aprovação de outras linhas, acaba tendo um custo dentro dessa operação. Isso gera uma pressão ou de aumento de custo para o comprador ou uma perda de margem para a concessionária e eventualmente até com a montadora que pode entrar com alguma participação nisso. Mas é um cenário que se pode esperar um crédito muito mais difícil, muito mais apertado, e um certo receio dentro desse perfil, um conservadorismo maior do agricultor, que é o nosso cliente, né? E que não tende a ser muito tomador de risco, ao contrário, ele é bastante avesso a risco. Já basta os riscos de clima, preço e etc. que ele tem que conviver. Bom, minha primeira mensagem era essa. Novamente peço desculpas aí pelo atraso, essas questões tecnológicas, eu não consegui acionar aqui o software que estava programado para a nossa reunião. Vou tentar resolver isso aqui no intervalo entre uma reunião e outra. E abro aí para Maria Tereza, se quiser falar alguma coisa, para a gente depois poder olhar um pouco para o resultado global bem rapidinho. Então, sim, Chiquinho, vamos passar pelo resultado. A gente está bem curioso, né, para conhecer o resultado. Tem 2 meses que a gente está trabalhando para reunir esses números, né? A gente está em mudança de sistema, trazendo o Sankia para a nova estrutura. Então, a Multi já está no sistema novo, a Stark eu também agora já nasce no sistema novo, então a gente tem as empresas da CNH ainda no sistema antigo. Acho que foi uma boa abertura de ano, né, dando um cenário, né, geral aí do cenário macroeconômico. Né, os vendedores depois que podem conversar com os gerentes como é que eles estão sentindo, né, isso na ponta, que é na ponta que a gente sente, né, de verdade como é que as coisas vão ficar. Mas a gente está bem ainda aderente ao que a gente planejou. Né, a gente fez um orçamento muito conservador com os nossos números. E a gente tentar, né, esse ano eu acho que a gente tem 2 drives, né? A gente tem um drive da manutenção da margem, que a gente precisa tentar manter aquela margem que a gente vem trabalhando nos últimos 2 anos. E a gente precisa também ter um drive de diminuição dos nossos estoques. Então, acho que a gente precisa ter esses 2 drives aí como claros e objetivos para todas as áreas, né? Para a área de peças e a área de máquinas. Né? E a área de serviços continuar naquela pegada, né, de redução de custos, trabalhar justo, né, cobrança justa dos serviços, né, para que a gente não incida em uma operação que dê prejuízo. Né? A Cerrado melhorou bastante a área de serviços, né, a área de peças da Cerrado também está muito boa, né, houve uma melhora. Então, acho que a gente precisa, de fato, atuar nos nossos estoques. A gente ainda tem um estoque bastante carregado, né, tanto em máquinas quanto em peças, e também preservação de margem, né, até onde a gente conseguir. A gente não pode simplesmente estar aqui para trocar nota fiscal. A gente precisa, né, manter as nossas margens, a gente tem um plano de expansão robusto ainda para fazer, temos construções de loja, né, abertura de lojas, né, então a gente tem sim um plano robusto de expansão que o grupo vai fazer até o 2024, 2025. Tá? Então, acho que a gente pode abrir o resultado aqui para a gente passar por ele, para você dar um panorama geral de como é que foi esses 2 primeiros meses para nós.